Fala galera, começando aqui ó, professora Tabita juntinho com você, ou juntinho de você, é junto, tá bom? Conectados sempre, galera. A aula de hoje é a nossa aula 8.1 e aí eu convido a você pra gente adentrar um pouquinho mais nos nossos sistemas agroflorestais. Pensar e direcionar as suas atividades para algo que vai ser usufruído para as demais gerações. É o que eu gosto de falar sempre aqui, tá? Vamos lá então conhecer nosso material? Joga na telinha, diretor! E hoje nós estamos aqui com o nosso queridíssimo. Ele é os terceiros anos. Ou é a Denis ou é Lobinho. Aqui hoje com a gente Lobinho, tá? Quando vocês verem aquelas graças que é dele. Vamos, aula 8.1, falando aqui sobre o local de implantação dos SAFs, tá bom? E aí, nessa questão do implantar, eu vou ter que observar muitas coisas que estão relacionadas ao bioma que nós estamos inseridos. É verdade. Então, o local, ele vai estar relacionado ao posicionamento. Lembra que a gente falou lá a propriedade em si? Mas agora é um aspecto mais abrangente, né? Qual é o bioma? Esse bioma, ou os biomas, cada bioma, tem uma legislação vigente sobre ela. Sim, porque a gente está falando de áreas onde há presença e existência de vida. E essa vida precisa ser assegurada, ela precisa ser protegida. Mesmo com toda essa questão legal, infelizmente, nós temos muitas situações que são burladas, que são lesadas pelo homem, né? Mas nós não, nós vamos fazer a diferença, nós vamos pensar diferente, nós vamos começar a nos tornar ou começar a pensar contra a correnteza, nadar contra a correnteza, viver experiências de forma mais consciente, tá? Então aqui ó, as diferentes áreas de implantação dos SAFs. Ok, prof, eu já entendi que quando eu falo de SAFs, eu tenho uma grande variedade de produtos que podem ser ofertados a partir desses SAFs. Eu já entendi que eu tenho um sistema de classificação em relação a essa organização, essa dinâmica das espécies ou entre as espécies que vão estar inseridas no meu ambiente. E eu já entendi também que os meus SAFs, eles são inseridos, pensados, sim, para um valor, uma agregação econômica, né, ao rendimento aí da família, tudo. Sim, para dar essa segurança. Sim, para poder deixar ou permitir que o homem ele não tenha tanta necessidade de sair, porque ele tem várias fontes de recursos financeiros, né, várias ofertas de produtos que ele pode estar ao longo de todo o ano suprindo as suas necessidades. Só que eu também já entendi que os meus SAFs, ou os SAFs, essa variedade de classificações deles, podem estar fornecendo funções ambientais. E aí, quando eu penso nesse quesito, eu tenho que lembrar que a dinâmica dos SAFs não é igual, mas ela é mais próxima, ou tende, né, a ser mais próximo do que eu teria no ambiente de floresta. Em que sentido? Da ciclagem dos nutrientes, né, ciclagem de matéria ali, presença
de micro-organismos, resoluções de problemas internos ao solo ou externos, que lá na floresta não necessita da intervenção humana. Eu já falei aqui para vocês nas outras aulas. A floresta ela é autossuficiente. Não preciso dizer, não preciso construir casa para nenhum animal, eu não preciso ficar levando alimento para nenhum animal na área da floresta. Eu não preciso dizer o tempo que, aliás, eu não preciso levar nenhum instrumento para podar uma árvore. Tudo ocorre de forma natural. Então, ela é autossustentável, ela vai se alinhando, se ajustando naturalmente. E a natureza é assim em qualquer lugar, é igual o curso d'água, ela vai encontrar o espaço para ela correr. O que ela foi feita para fazer? Para circular, para movimentar, para correr, é a correnteza. Então, ela vai achar o lugar para fazer isso. E é assim a natureza, né? Esse ímpeto. Muitas vezes a gente esquece que também tem que ter essas ações, né? Mas aí no SAFES, e aí a gente vai falar aqui, mostrar para vocês algumas características levando em consideração esse aspecto, tá bom? Vamos lá? Ó, o local desse empreendimento, né? O local dessa minha atividade produtiva, ela vai necessitar do que nós chamamos de CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Eu acho que comentei isso na última aula, ou nas aulas anteriores, e eu falei registro, né? Ambiental, é um cadastro. São tantos termozinhos que a gente às vezes se confunde. Então, CAR é o cadastro, já ia falando registro de novo. Cadastro Ambiental Rural, que vocês já devem ter conhecimento. Então, todas as propriedades rurais, elas têm a necessidade de ter esse cadastro. Mas por quê? Por que eu preciso ter esse cadastro? Né? Qual é a necessidade, qual é o objetivo, o intuito disso? Bom, nós temos uma lei vigente que é chamado de Código Florestal, novo Código Florestal, que é a Lei 12.651, de 2012, ou como eu costumo falar, Lei 12.561, né? Que no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, o SINIMA, vai regulamentar e dar as instruções normativas para o funcionamento ou para a utilização das nossas áreas florestadas. Então, nessa lei, eu tenho inúmeras descrições, que vão me dizer o que eu posso ou não fazer dentro daquela área florestada e até onde eu posso ir e onde eu nem posso tocar. Exatamente assim, tá? Então, Código Florestal, Lei 12.651, ela vai nos assegurar desse jeito, ela vai ser um centro norteador, a nossa Bíblia aí normativa, né? Quer dizer, vai nos dar direção de como agirmos dentro de uma conduta ambiental, social, viável, tá? Então, o Cadastro Ambiental Rural é um registro público, eletrônico, de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. Sabe o que é interessante, o que é legal? É que... Deixa eu vir para cá de novo. O homem sabe que ele tem as necessidades para suprir. Então, todos os setores governamentais, eles sabem disso. Que a lucratividade deles está relacionada com isso, né? Com essa circulação do movimento aí financeiro por todos esses setores, correto? Então, se há essa necessidade produtiva de avanços,
precisava ter também algo para normalizar, ou dar normas, criar normas, não vai dar não, criar normas para as ações e as atividades que vinham, né, a partir dessas demandas. Porque a gente sabe que o homem ele é muito impulsivo. O ser humano é muito impulsivo. E aí ele vai utilizando, consumindo, gastando, desperdiçando. E aí, por aí vai. Às vezes ele vai passando, né? Eu acho que teve uma das nossas aulas da trilha, Movimento Sustentável, a gente solicitou ali que vocês, os meninos, né? Era a trilha agora, do terceiro, né? É, isso mesmo, quem escolheu aí viu. Uns videozinhos que a gente mostrou por onde o homem passava, o que é que acontecia, ou o que que acontece, o poder destrutivo do homem. Mas eu não quero demonizar o homem, não, porque a gente está aí, né, inserido nesse grupo. Eu quero te colocar como aquele que vai olhar assim para trás e ver o rastro que você deixou. Você vai ter que olhar o rastro que você deixou, sim. E muitas vezes você vai parar e ficar analisando, né? Caramba, e agora? O que que eu faço? Porque além de mim, que estou olhando esse rastro aqui que eu deixei, vai vir muitas outras pessoas. Será que elas vão conseguir ter alguma coisa para ainda admirar ou observar? Então, é para isso que eu te convido para mergulhar comigo aqui nessa aula, tá bom? Vamos lá, então? Bota no quadro, diretor. Bom, com o intuito de ter essa atenção com esses ambientes florestados, nós temos aí o olhar, né, em cima dessa lei, com o intuito, a finalidade de integrar as informações ambientais dessas propriedades, né, essas posses rurais, e que vão estar ligado, associado a quê, professora? Deixa eu mostrar aqui de canetinha vermelha. Áreas de preservação permanente, ou os APPs. Essas áreas de preservação permanente são aquelas áreas onde você pode ou não é uma obrigatoriedade, você pode ou não ter a área de florestas nativa, tá? E aí, essas áreas de floresta nativas ou não, elas vão estar ligadas aí com a preservação de ambientes como nascentes, remanescentes, matas ciliares, ambientes onde você pode ter, por exemplo, desova, né? Presença ali ali no nosso Guaporé, a área onde você tem a desova dos nossos quelônios, é uma área de preservação permanente, tá? Então, esse olhar precisa ter atenção quando a gente fala nos empreendimentos nos ambientes florestados. Então, a propriedade rural ela está inserida no ambiente florestado, num ambiente onde tinha floresta. E aí, o que eu vou precisar para morar? Eu vou ter um ambiente, vou construir uma casa, vou construir alguns locais para manter os meus animais, né? Então, eu vou ter uma mudança nesse ambiente. Aí eu também tenho as áreas de reserva legal, que é a que a gente vai se debruçar mais um pouquinho daqui a pouco, tá? Então, há uma necessidade de um ambiente ou uma área ligada à reserva legal dentro da propriedade. E aí a gente também tem as áreas de uso restrito e áreas consolidadas. Essas áreas de uso restrito, elas estão relacionadas às regiões pantaneiras, tá? Dentro da lei do novo Código Florestal 2651, de 2012, ele vai assegurar duas áreas compreendidas dentro desse uso restrito, que é essa região pantaneira, ou áreas, né, de planícies pantaneiras, onde você vai ter uma declividade, aí, segundo a lei, né, de 35 a 25 a 45 graus aí desse nível, né? E também eu vou ter aí esses ambientes de florestas com as suas remanescentes, né, os seus remanescentes dessa vegetação nativa. Então,
áreas onde eu possa ter uma perda considerável da biodiversidade, ou eu posso ter uma interrupção do fluxo genético, ou eu posso ter uma contaminação de nascentes que vão prejudicar todo um curso hídrico, toda uma qualidade dos outros ambientes hídricos, eu tenho que ter uma seguridade no trato, ou no uso, ou na utilização, ou não, desses ambientes, tá? Alguns locais, por exemplo, aqui dessas áreas de permanência relacionada à reprodução, você não vai poder ficar usando. Mas quando está relacionado apenas a áreas de florestas mesmos, então você pode, segundo a lei, você pode ter APPs sendo considerado como áreas de reserva legal, tá? Elas podem estar dentro desse perfil aí também. Vamos continuando aqui. Compondo base de dados, então esse registro, né, ou esse cadastro, ele vai compor uma base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico ao combate ao desmatamento. Agora você me diz o seguinte, olha para mim. Pode deixar a tela aqui atrás, diretor, por favor. Se eu tenho um cadastro, tá? Eu cadastrei, identifiquei ali a minha propriedade. Descrevi qual é o intuito dessa... Presta atenção. Eu descrevi qual é o uso de terra que eu estou usando, utilizando aquele local. Que tipo de ofertas que eu vou ter a partir dali. E de repente eu mudo, não é desse jeito que funciona. Tá? Não é desse jeito que funciona, porque tudo tem uma liberação ambiental para estar sendo executada. Você não vai trocar, eu quero para uma coisa, depois eu mudo para outra e assim tá tudo bem? Não. O que acontece muitas vezes é isso. Então essa questão do controle e monitoramento é difícil. Olha a dimensão. Olha a dimensão da região que nós somos. Região amazônica. A acessibilidade a determinados locais, gente, se torna bem difícil. Imagine para esse pouquinho, se você for quantificar, né, esse setor de fiscalização e monitoramento, você vai ver quão impossível é esse controle e esse monitoramento. Então, há esse cadastro eletrônico que consegue aí ter, assim, uma amostragem do que a gente tem aí de produtividade nos imóveis rurais. Tá? Então, o que eu chamo a sua consciência é de que as informações passadas dentro desses cadastros têm que ser fidedignos. Porque senão, gente, a gente não está prejudicando só... porque... Não, para com isso. Você está prejudicando a si e aos outros. Para de pensar só em você. Para de aceitar esse discurso que há os outros que se... Não. Nós estamos no planeta. A gente passou aí por um momento tenso agora, não foi? Pois é. Quem não foi prejudicado? Quem não foi prejudicado? Quando alguma coisa acontece no ambiente, todos somos prejudicados. Então, eu não posso pensar individualmente. Eu tenho que, sim, pensar coletivamente. Não tem como. Não cabe mais esse pensamento. Tá? O egoísta vai morrer só. Né? O egoísta vai ficar aí sofrendo. Morrer só não. Ele leva muita gente, mas ele sofre sozinho. Porque... Vamos lá, então? Essas coisas me dão uma gastura. Vamos embora. As diferentes áreas para a implantação dos SAFs. Vamos lá. Para definir as espécies e o modelo do sistema, eu preciso considerar a fertilidade desse meu solo, né? Então, quando eu fiz a análise do solo, quando eu verifiquei que eu preciso aí fazer todo um trabalho para o melhoramento desse solo, ou não, às vezes nem precisa tanto, não preciso inserir aí insumos, não, tá tudo mais ou menos, ou então eu preciso vir do zero, fazer toda a melhoria nesse solo para vir com as espécies que vão estar sobre ele, né? Cobertura vegetal, se é floresta nativa, se é uma área de capoeira,
Se era uma área ocupada por um processo de agricultura ou aquele processo de degradação, em degradação ou já degradado. Então, todas essas observações vão atender a um determinado SAF, tá? Vai depender aí dessa implementação, em que você vai estar atendendo. E pesquisa de mercado, identificando os produtos promissores para a região. Então, algumas regiões, elas estão muito familiarizadas, por exemplo, com os produtos extrativistas, com a atividade extrativista. Então, eu tenho que ter oferta nesse sentido. Eu tenho que ter... Gente, e tem muitas áreas dessas que são dentro da lei, amparada pela lei, tá? Pelo Código Florestal. Os sistemas agroflorestais que são abertos para a visitação, né, de toda a dinâmica, né, das atividades que são implementadas dentro desse sistema. Muita gente, não digo assim tanto brasileiro, mas muita gente aí em outros países, eles pagam um valor que eles nem reclamam, tá, para ter essas vivências. Então, é um empreendimento que pode ser aí ecoturístico, né? Bom, deixa eu ver aqui. Dentro desse pensamento todo, né, dessa situação toda, os locais mais adequados, né, para a implementação ou implantação dos SAFs são as áreas de reserva legal, tá? As áreas de reserva legal assegurada pela Lei Maior do Código Florestal e segundo também a resolução do CONAMA 369, ele vai determinar as áreas que são definidas aí ou colocadas aí como reservas legais, tá? Então presta bastante atenção aqui na aula, ó. Reservas legais são áreas, né, daquela vegetação nativa que você precisa segurar, que você não pode desmatar. Então, em relação ao ambiente, ou bioma amazônico, isso vai corresponder aí a 80% da área do imóvel rural. Se for o bioma cerrado, 35%. Se for outras áreas, 20%. Então, você consegue nitidamente perceber que a valoração da nossa região amazônica, ela está sendo salvaguardada pela nossa lei do Código Florestal, justamente porque ela contém a sua riqueza, né, a maior riqueza da biodiversidade do planeta, gente. É muita coisa ali. Se a gente perde, a gente já perdeu muita coisa com o desmatamento, as queimadas que já aconteceram até então, né? Então é prejuízo. Deixa eu ver, de 1989 a 1996, nós tínhamos aí as propriedades, os imóveis rurais, eles tinham que podiam, né? Era assegurado por eles desmatar aí 50% da sua área florestada. Eles podiam desmatar 50%, tá? Só que a partir de 1998, 96, isso foi mudando. Então, voltou-se para 80%. Devido a vários estudos apontarem essa necessidade e que não iria ficar muito bom nesse sentido. Então, essas áreas de reserva legal, elas estão associadas aí àquilo que nós chamamos de unidades de conservação, tá? Ou seja, é a manutenção. Aí, quando a gente fala unidade de conservação, aí vem aqueles duas palavrinhas chaves, né? Conservar e preservar. Mas, professora, tem diferença? Tem.
Quando eu falo em preservar algo, eu estou dizendo que eu vou ter um cuidado tão massivo em cima disso que eu não posso tocar, mexer, mudar, alterar, nada. Agora, quando eu falo na conservação de algo, é que eu vou utilizar, eu vou poder utilizar, tá? Aquele espaço ou aquele recurso, mas eu preciso tratá-lo de forma consciente, sem poluir, sem contaminar, sem destruir a vida, a diversidade, a dinâmica que está sendo exercida ali quando a gente fala no ambiente de floresta, tá? Mas também tem uma situação importante quando a gente fala aí desses imóveis rurais dentro da área de florestas, quando a gente considera a nossa Amazônia Legal. Presta atenção, tinha a reserva legal. A reserva legal é aquele espaço determinado por lei, que antes era 50%, agora 80%, que não pode ser desmatado. Agora, quando a gente pensa nesse imóvel dentro daquilo que está relacionado à Amazônia Legal, os 80% permanecem, mas existe algumas cláusulazinhas ali que atendem nesse quesito. Quais quesitos, professora? Quando o Estado, quando o poder público, ele tem que fazer algumas regularizações fundiárias de algumas áreas, e essas áreas vão precisar de mais espaço, ou seja, eu não posso ter esses 80%, eu tenho que reduzir um pouquinho. Então, eu posso vir para os 50% novamente. Mas desde que, preste atenção, desde que, por exemplo, se forem ações estaduais, esse estado ele tem que ter o que a gente chama de zoneamento ecológico econômico. Zoneamento ecológico econômico, tá? E esse zoneamento ele tem que ser aprovado, certo? Porque dentro desse zoneamento ele vai dar todos os norteamentos das ações que podem ser exercidas nessa Amazônia Legal, nesse espaço que é assegurado por lei. Porque senão, se você desmatar além do que está sendo determinado, ou seja, você não comunicou e ultrapassou esses 80%, reduziu por conta própria, você vai ser penalizado no momento que isso for identificado, denunciado. E aí a gente entra aí com aquelas ações, de recomposição e também dos ajustes, fugiu aqui a palavra, mas você vai ter que dar um retorno, como é que as usinas fazem. Como é que é, diretor? Me ajuda aqui. As usinas, elas... nem prestando atenção. As usinas, elas vêm, e trazem... Ai, meu Deus, a palavra agora me fugiu à mente. Lembra, diretor? Como é o nome quando eles... daqui a pouco eu vou lembrar, tá? Mas então, esses zoneamentos aí esse zoneamento tem sido aprovado pelo Estado, tá? E também aquelas áreas da comunidade indígena, as áreas indígenas, que estejam aí regulamentadas direitinho. Então, se tiver esse quesito atendido, aí há essa cláusula em que pode ser reduzido desses 80% para os 50% novamente, tá? E a mesma coisa vai acontecer com aquelas áreas municipais. Então, a única abertura aí para a lei nessa redução dos 80% dos imóveis, imóveis rurais, dentro da Amazônia Legal, é isso. Tem que ter o zoneamento aí ecológico, tá? Sim. E dentro desse zoneamento ecológico, para as áreas estaduais, 65% dessas áreas, 65%, tá? Tem que estar dentro das unidades de conservação, algum tipo de unidade de conservação.
Isso em relação às áreas estaduais. E as municipais, aí vai para 55%, né, aí que pode estar sendo utilizado, tá? Ou seja, destinado às áreas de conservação, tá bom? Então, isso é um ponto importante para a gente ter esse conhecimento. E aí, se você desconhece o tamanho, né, ou se a sua propriedade está obedecendo esse quesito dessa reserva legal, existe pelo INCRA essa normatização aí de onde se encaixa a sua propriedade para determinar aí se a sua propriedade se encaixa ou não, se ela vai... A compensação, obrigada, lembrei. A compensação, em algumas dessas situações que você não comunicou, porque você tem que ter uma autorização do Ministério do Meio Ambiente. Se você reduziu por conta, então você vai ter que ser punido, né, legalmente. E existe ou a recomposição do ambiente que você desmatou, ou você vai ter essa necessidade de ter um gasto. Você vai ter que, muitas vezes você vai ter que doar parte de uma propriedade ou adquirir parte de uma propriedade para poder compensar. São as compensações aí dessas áreas que você desmatou ilegalmente, tá? Então vamos continuando aqui. Então aqui a gente tem as áreas de reserva legal para cada uma dessas áreas florestadas, seja no Cerrado, nos Campos Gerais, né? E nas demais localidades, que são 35% e 20% nas demais. Muito bem, em relação às áreas de capoeira, né, principalmente aquelas mais jovens, o estágio inicial da capoeira passa a existir em áreas onde houve superexploração dos recursos naturais. E na região amazônica, as florestas secundárias, também chamadas de capoeiras, estão aumentando em extensão e é importante importância devido ao constante desgaste ocasionado pelo homem. Então, o homem explorando aí esse ambiente e muitas vezes, quando ele chega a exaurir uma determinada área, ele acaba não tendo a decência de estar recuperando essa área, né? Áreas já trabalhadas ou ocupadas com cultivos e que estejam em nível de degradação, né, como a gente tem aqui nas pastagens, extensões com cultivos anuais, com baixa rentabilidade. E aquelas áreas que já estão alteradas, que tenham sido abandonadas por alguns motivos, né? Quando queimam, exaure mesmo a produtividade daquele solo. Evite implantar os SAFs em locais com tendência ao encharcamento do solo, porque realmente algumas práticas na recuperação desse solo não cabem aqui em determinados locais onde esses SAFs poderiam ser implantados, tá? Então, os SAFs, eles podem ser classificados aí, tem várias classificações, né? Onde você vai ter uma segurança alimentar, sim, você vai ter espécies frutíferas, vai ter áreas que vão criar uma estratificação com um ambiente, uma temperatura, um clima todo favorável para a vida, né? Tanto aquelas que são de floresta para vir utilizar um recurso alimentar aqui ou um abrigo temporário e voltar para a floresta. Aí nós temos SAFs com hortas, SAFs com gado, ou seja, aqueles que vão estar aí nos sistemas silvopastoril, né? SAFs com frutas, né? As árvores frutíferas, tá bom? E todos esses ambientes aí, eles vão prestar um determinado tipo de serviço, e isso é importante para o equilíbrio do nosso ambiente. Galera, é isso aí, a gente finalizou mais uma aula e daqui a pouco a gente vem com a nossa revisão, tá bom? Te aguardo!